Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a Falando com José, espaço para conversarmos de forma direta sobre a saúde mental masculina, sobre a fé e sobre ferramentas práticas. Eu sou o Zé Alicea. Hoje trazemos uma solução importante. A gente já discutiu sobre ansiedade, estresse e solidão que muitos enfrentam. Eu vou botar os vídeos por aqui, ó. Vai estar aqui. Ou também pode, na parte embaixinho aqui, nos comentários, vou deixar. É como eu falo, a gente não está sozinho. Nós temos recursos para nos apoiar, irmão. Para nos apoiar, homem. Mulher que estamos escutando, para nos apoiar, o primeiro recurso e que sempre esteve presente, a oração. Vou te falar hoje sobre a oração. Ou seja, que nos próximos 13 minutos, de 10 a 13 minutos, vamos estar explorando a oração em dois aspectos. Primeira, perspectiva teológica, para aprofundar um pouco nossa fé, né? Abordagem científica também, para entender o impacto que tem a oração no cérebro e no corpo. Então, galera, vamos nessa, tá bom? Quanto nós, dos homens, eu vou me incluir também, que desde pequeno ouvimos a seguinte frase: homem não chora, tem que ser forte. Cara, homem não chora, tem que ser forte. Oi? E aí então, o que acontece? Vamos a carregar muitas preocupações, ó, em silêncio. A gente não vai querer falar. A gente não tá... Por quê? Porque a gente foi programado desde criança que o homem não pode ser fraco. O homem sempre tem que ser forte. Meu irmão, eu sou um ser humano, eu me fadigo, eu me canso. Eu não posso estar o tempo todo. Mas assim ainda eu, às vezes, fico em silêncio, me isolo, para não carregar ninguém, mas não é assim. A gente não pode agir desse jeito. Entendeu? Eu não gosto de agir desse jeito. E por isso que eu estou fazendo ter podcast em português. Porque eu também sei uma língua, além da inglês e o espanhol, que é minha primária. E eu acho que todos nós que temos habilidade, a gente pode usar para o bem, não é? Para o bem. Isso que eu quero fazer hoje. Isso que eu quero fazer hoje. Que a gente não tem que carregar as preocupações em silêncio mais, não. Não. Isso leva a pessoas a ficarem doentes, psicologicamente, emocionalmente. Não. Acabou, gente. Acabou. Rompe com esse hábito. Não importa, meu irmão. Se você não querer falar com ninguém, fale com Deus. Por isso que eu vou falar agora sobre a oração. Ou com quem tu queira falar. Um poder superior, o Buda, qualquer. Eu falo com Cristo, falo com Deus, o Espírito Santo. É minha crença. Tá bom? Mas vocês, como vocês entendam. Mas eu quero falar sobre essa parte, a oração. Essa prática está disponível a qualquer hora. Pode aumentar seu foco, José. Pode reduzir o estresse também, José. Além de poder conectar com algo maior que nós.
Isso é a oração. Você não precisa de fazer um ritual complexo, erguer a mente. Praticamente erguer a mente e o coração e deixar ir o que pesa. Você não tem que fazer nada disso. Nada disso. Por quê? Porque é como se você tivesse uma conversa onde você vai falar sobre você, sobre seus sentimentos, sobre como você queira fazer, mas intenta manter uma mente aberta. Falando de mente aberta, eu quero falar sobre a neuroteologia. A neuroteologia tem pesquisadores que usam várias máquinas de imagens, como lo é SPEC, que são de alta resolução, e o que é a fMRI, que é uma ressonância magnética, para ver o que acontece no cérebro ao orar. Descobriram que, José? Imagina o que descobriram, José? Que a corteza pré-frontal é a parte onde a gente é o foco, é a parte onde se toma as decisões. Ele fica mais ativo. E o lobo parietal, ou seja, a orientação espacial, diminui a atividade. Em termos práticos, seu cérebro entra em modo de concentração profunda, reduzindo os pensamentos ansiosos. Em algumas práticas, como o falar em línguas, observe-se ainda maior entrega no processo. Tem outro estudo que pessoas que enfrentavam depressão e ansiedade mostrou que a oração semanal, junto às terapias, reduziu significativamente os sintomas. Oi? Eu quero todas as ferramentas que possam me ajudar a eu ter uma mente melhor, a eu não ficar em silêncio. Por quê? Eu sou humano também. É interessante que esses benefícios também de que estamos falando se mantiveram após o período do estudo. Além disso, a oração ativa a resposta de relaxamento. O que significa isso em termos simples? Que a sua pressão arterial vai baixar, José. Que coisa linda. Ajuda a baixar a sua pressão arterial. Vai ter menos produção de cortisol, José. Menos produção de cortisol. Cortisol é algo que precisamos, mas em excesso é prejudicial ao corpo em todo sentido da palavra, nefasto para o corpo. Mas a oração ajuda. Você vai ter uma sensação de alívio ao ser liberado de preocupações. Por quê? Porque você vai estar pensando na hora. Você, quando está orando, reflexiona, você está colocando um momento agora. Também a orar por outra pessoa, mesmo depois de um conflito, conseguimos mais facilmente perdonar
e acalmar a mente. Mas isso não é fácil. Mas hay que fazer. Gente. Eu não quero ficar com ressentimentos para nada. Ao contrário, se a oração vai me fornecer todos esses, eu vou conseguir usufruir de todos esses benefícios da oração. Quero tentar. E na perspectiva cristã temos diferentes expressões. Por exemplo, no catolicismo, a oração faz parte da liturgia e nos aproxima de Deus. A tradição ortodoxa, a oração de Jesus busca a presença contínua de Cristo. E os evangelhos, a oração é conversa direta com o Pai, usando o método ACTS, que é adoração, confissão, ação de graça e súplica. Em todas as tradições, oração não é manipular, mas um caminho de transformação pessoal. Vamos à prática. Vou te dar um protocolo de 5 minutos. Silêncio. Agora, respire profundamente comigo. Gratidão. Agradeça 3 coisas. 3 coisas por qual você está grato hoje. Eu estou grato porque eu consegui fazer este podcast para todos vocês. Eu estou grato que tenho minha família. Eu estou grato que tenho saúde. E a confissão. Reconheça o que pesa. Reconheça que se você errou, você errou. Que se você fez alguma coisa para alguém, magoou alguém, aí você faz essa confissão. E a súplica, apresenta seus pedidos. Luego, escuta. Fica atento a insights. Fica atento. Não simplesmente ore por orar. O sea, si va a orar, ora. Pero yo quiero que usted practique quedar en silencio después que usted ore. O después que usted pida. 5 minutos. 30 segundos usted va a respirar profundamente. El primer paso va a ser usted dar gratidão. O primeiro passo vai ser você ser grato. Vai agradecer por 3 coisas. Logo vai ser a confissão. Ou seja, o que falei, vai reconhecer o que pesa. A sua súplica. Apresente seus pedidos. Problema, apresente os pedidos diante de Deus. Tem problema. E depois você vai ficar em silêncio e você vai escutar a voz. Se fala, fica atento a seus insights para como que você vai aplicar tudo isso. Faça isso diariamente. 5 minutos. 5 minutos do seu dia. Ou seja, 5 minutos do seu dia. Faça isso diariamente. Durante o dia. E você vai observar as mudanças. Vai ser pouco a pouco e você vai ver. Você vai experimentar. Hoje nós vimos
como é que a oração é um recurso duplo. Fortalece e a fé beneficia o corpo e a mente. Na próxima semana vamos a comparar oração e prática de gratidão para descobrir qual ferramenta traz mais bem-estar. Cara, gente, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Isso vai ajudar outras pessoas. Envie para outras pessoas que você entenda que vai estar precisando dessas informações. Eu vou deixar outros recursos aqui embaixo. E qualquer coisa, gente, pode colocar um comentário. Eu estou aqui. Esse é um hashtag em espanhol também. Eu estou aqui. E eu fiz este programa em português para vocês, meus irmãos, tá bom? Obrigado, muito obrigado por estar com a gente. Até o próximo episódio.